Comemore o clássico, comemore mesmo, porque foi uma bela partida. E eu queria saber do Vinícius Gris. Quando ele recebe no Twitter a informação de que Everson, Saraiva, Gemerson, Arana, Otávio, Batalha, Franco, Zarate, Scarpa, Paulinho Huck estavam escalados, qual foi a reação de Grissola? Ou seja, assim, a surpresa, a única surpresa, na verdade, é a presença do Batalha como zagueiro, né? Que a gente já tinha falado aqui, né? Eu até falei que não ficaria surpreso na sexta se o Batalha ficasse fora do time, pelo fato de ter jogado como zagueiro contra o Corinthians e do Otávio vir muito bem ali nesse papel de primeiro volante, né? Acabou que fez a escolha pelo Batalha como zagueiro o Milito e conseguiu se sair muito bem, né? O Batalha fez um jogo muito seguro, muito sólido ali na defesa, embora o Cruzeiro não tenha ameaçado tanto assim ao longo do jogo, mesmo no segundo tempo, quando teve um pouquinho mais de volume, não foi uma ameaça ali tão grande, né? Eu até conversava com o Rafa, porque assim, é curiosa essa situação, porque eu acho que o Batalha tem todos os requisitos para ser zagueiro. Ele tem altura, ele tem capacidade física, ele tem boa leitura dos espaços e tudo mais. Eu acho que ele tem ali todos os atributos para ser um bom zagueiro. Mas eu confesso que achei, né, estranho a escolha por ele, porque normalmente quando os técnicos estão fazendo essa mudança de colocar um volante ou um lateral para jogar como zagueiro, isso tem sido cada dia mais comum acontecer, mas normalmente fazem isso com jogadores que são ótimos construtores, né? E não é o caso do Batalha. Batalha não é um jogador de exímia construção, corajoso para quebrar a linha, não é muito a dele, né? A escolha pelo Batalha foi pela forma como ele defende e não pela forma como ele ataca. Ele é até mais de conduzir do que propriamente de achar passes, né? Exatamente. Então, assim, isso me chamou um pouco mais a atenção até do que o fato da presença dele ali como zagueiro, porque, repito, acho que ele tem todos os atributos e, obviamente, não precisa nem dizer que funcionou muito bem a ideia do Milito, né? Conseguiu vencer o jogo com uma naturalidade, para mim, assustadora, pela facilidade que o Atlético encontrou no primeiro tempo. Te assustou também essa naturalidade, ô Mirandinha? Do que o Atlético fez, criou, proporcionou? Eu tava vendo o gol ali, o primeiro gol. Para quem tá na plataforma visual ou nas plataformas visuais, como a TV e o YouTube, nós estamos vendo ali os gols do Atlético. Então, para você que está no rádio, eu descrevo. O primeiro gol é uma obra-prima assim, do Zarate, por vários motivos. A inteligência que o Zarate tem em atacar o espaço e em entrar no meio da zaga, o zaga do Cruzeiro falhando e deixando nesse lance... Não é nesse, não, esse é o do Arana. O Scarpa pega a bola lá na direita, traz para o pé bom, acha e entende e vê o ponto futuro do Zarate, que com uma inteligência em girar o corpo faz um golaço. E aí eu queria que você falasse um pouco do clássico, se te surpreendeu, não só a escalação, mas como a postura do Atlético como um todo. Depois eu falar do Cruzeiro, mas pra mim os dois zagueiros não tiveram culpa em nenhum gol do Atlético. Pra mim é muito mais tático. Mais mérito do Atlético do que... E também da parte tática do Cruzeiro. O Willian teve mais culpa no primeiro gol, assim, eu acho que ele poderia ter acompanhado o Zarate. Ou seja, assim... A facilidade que o Atlético teve nos gols, né? Eu até postei isso lá no Rafael Miranda 5. O padrão, né? A gente meio que preveu isso. A gente fez uma previsão de como o Atlético jogaria e de como o Cruzeiro defenderia. Que é essa amplitude, né? Quando a gente fala em amplitude, é o jogador dar largura no campo, jogar em cima da linha lateral. Perfeito. O Arana joga em cima da linha lateral do lado esquerdo e o Scarpa joga em cima da linha lateral do lado direito. E o Cruzeiro, como tem 3 jogadores no meio para fazer esse balanço, teve muitas dificuldades. Então, eu achei até estranho o Seabra só mudar isso no intervalo. E o Atlético se aproveitou muito disso. A bola ia no Scarpa, ia no Arana, de um lado, ou eles tinham possibilidade de cruzar ou finalizar, ou quando o Cruzeiro fazia o balanço, eles conseguiam virar para o outro lado. Então, assim, me surpreender que o Atlético ia ter essa facilidade não surpreendeu, porque nós falamos isso durante a semana passada. Para o Atlético, ele tá com um padrão de sair jogando, de tentar. Nos 10 primeiros minutos, o jogo estava equilibrado, na minha visão. 10 até 15, o jogo equilibrado. O Atlético tentando sair jogando e o Cruzeiro pressionando. Tanto que os 2 primeiros lances do jogo são do Cruzeiro, 2 faltas. Uma que o Machado bate, que a barreira tira, e uma outra mais do lado esquerdo que o Matheus Pereira tenta cruzar. Então, assim, o início do jogo, a construção na pressão alta, o Atlético teve dificuldade. Mas quando ele ultrapassava essa primeira linha dos 3 atacantes, jogava mais na intermediária, aí sim essa facilidade incrível.
Scarpa e Arana jogaram sozinhos. O Cruzeiro não conseguiu fazer esse encaixe no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu, o Atlético baixou o ritmo, o Cruzeiro se encaixou melhor, aí ficou um jogo mais parelho. Um pouco de tudo, porque o Atlético relaxou, o Cruzeiro melhorou no jogo e conseguiu o encaixe e o jogo já estava praticamente definido. Mas não me surpreendeu. Essa facilidade, confesso que não surpreendeu, porque nós falávamos disso no meio da semana. E o que dá para destacar nisso aí, que eu até falei na nossa chamada, o Atlético, jogadores importantíssimos, jogando muito bem. Cara, o Arana nos últimos... Desde que o Milito chegou... Sim. Cara, o Arana é o melhor jogador do Atlético. O Arana voltou ao Arana lá do início, com o Sampaoli, que pra mim foi o melhor momento do Arana. Ele teve, antes da lesão dele, ele já não estava num momento tão bom. Não sei, um pouco de ansiedade de Copa do Mundo. Ele já não vivia um momento tão brilhante. Aí ele machucou, teve a lesão. Pra mim, o melhor momento do Arana, esses últimos jogos aí, com 6 ou 7 com o Milito, da passagem do Arana no Atlético. Ou seja, treinadores, os esquemas proporcionam melhorias individuais. Fundamental, cara. Eu falo muito, o treinador muda patamar de jogador. Se o jogador puder escolher, obviamente que às vezes não dá, às vezes o cara tem uma opção só, é aquilo que surgiu, às vezes um time vai pagar 1 milhão, outro vai pagar 200 mil, aí o cara vai no milhão, obviamente. Mas se o cara puder escolher, como é que esse treinador joga, qual que é o perfil dele, é ficar com bola. Time que se defende, com todo respeito a time que só se defende, não valoriza jogador. Sabe quem é valorizado nesse time? Zagueiro e goleiro. Porque você vai tirar 200 bolas de cabeça e o goleiro vai, a cada 20 chutes, ele vai fazer 19 defesas. Então, no geral, times que têm bola valorizam o jogador. Se o jogador tiver a oportunidade de escolher esse tipo de treinador... Além do Arana, mais alguém? Aí tem Arana, Zaratio, que é padrão. Zaratio mantém um nível de regularidade inacreditável. Zaratio joga demais. Inacreditável. Aí eu cito mais o Otávio e o Gemerson. Partidaço. Otávio e Gemerson. Nesse quarteto. Peraí, Otávio e quem? Gemerson. Otávio fundamental, pra mim, no que o Rafa falou do momento da virada do jogo. Pra mim, o Otávio foi chave nessa vitória do Atlético. Por conta do... O Cruzeiro, de fato, nos primeiros 10, 12 minutos ali, talvez, ele conseguiu pressionar muito bem o Atlético. E esse modelo do Cruzeiro, a forma como o Cruzeiro se defende, ela funciona muito bem quando tá pressionando alto. Porque você tem muita gente para pressionar ali a saída e consegue roubar algumas bolas ali na frente. E o Atlético estava com dificuldade para sair de trás, quebrando algumas bolas, o Cruzeiro estava ganhando a maioria das segundas bolas. E o Cruzeiro estava conseguindo controlar o jogo. E a chave para mim que mudou foi o Otávio começar a achar os espaços nas costas da primeira linha do Cruzeiro e receber a bola e já virar o lado rápido. Ele estava recebendo e trocando o corredor. E aí o Cruzeiro começou a ser empurrado aos poucos para trás, foi empurrado para trás e aí no bloco mais baixo o Cruzeiro morreu completamente porque não conseguia se defender, né? Acho que o Otávio foi peça, assim, muito importante. A gente vai falar muito do Scarpa e do Arana aqui. Decidiram o jogo, Esqueci né? o Scarpa. Desses 4, incluindo o Scarpa, o 5º jogador. Pra mim foi o cara, né? É o 5º jogador desde que o Milito tá aqui, ele é outro jogador. Sabe por quê? Porque quando você faz essa questão da amplitude do time do Atlético, ele tem a segurança que o Scarpa vai conseguir fazer a virada de bola que ele precisa com muita tranquilidade. Os gols saíram, gente, basicamente de uma virada de bola do Scarpa pelo lado direito. E aí é que tá o X da questão, na minha opinião. Ele, taticamente, foi o cara que pra mim mudou o jogo. O Scarpa. O Scarpa. Porque o Milito ele tem a tranquilidade de fazer a amplitude do campo. Por causa do Scarpa. Então, e o Scarpa pela direita e o Arana pela esquerda. Mas o Arana, a questão do Arana é que a gente já sabe, como ele tá jogando com a perna boa dele pelo lado de campo dele, a gente já sabe mais ou menos o que o Arana faz. No caso do Scarpa, ele sempre chama o pé... Como é que você gosta de o pé oposto, dominante, né? Pé contrário. O pé contrário, né? Pé contrário. E isso mata a defesa do Cruzeiro, cara. Foi impressionante a facilidade e a capacidade do Scarpa de acabar Mas com o jogo, a na minha gente falou opinião. desde a chegada do Scarpa, né? De Que jogar. o melhor lugar pra ele era... Nós somos até insistentes nisso, né? Ele jogou muito aberto do lado esquerdo, que não é o melhor lugar pra ele. Acho até que vai ter que jogar algumas vezes agora. Como Porque reserva do Arana. imagino que vai ser o... O Milito deu a deixa sobre isso, Ele né? deu a ele deixa, falou sobre Falou. isso. Que o reserva hoje é o Scarpa. É o Eu Scarpa. confesso, eu já peço desculpa aqui de antecedência que eu não vi nenhuma das duas Mas nós vamos coletivas. passar aqui. Deixei pra ver hoje, Mesmo porque eu porque- gosto de ficar curioso. Mesmo porque Vamos você tem que passar. tirar o dia pra ouvir a entrevista coletiva do Milito, tá? Porque, deixa eu falar um negócio O Milito honestamente gosta da resenha. pra assessoria do Atlético. Ah. Ô, gente, 40 minutos de entrevista coletiva pós-jogo é um negócio surreal, cara. É porque foi dupla também, Os eu- caras... Não, tô falando
falando do Milito mesmo. Os caras repetindo pergunta Não. em cima de pergunta, gente. Vocês estão loucos, velho. Exato. Tem jornalistas Para com repetindo isso. Então a perguntas. culpa não é da assessoria do Atlético. A Não, mas culpa dá é da pra imprensa terminar. limita. Não, mas dá pra encerrar. Limita. Mas tem dois motivos. É porque Ô, agora tem um jogador. Cassinho, limita, pô. Todas as perguntas São foram pros dois. pros dois. Então, na teoria, seria uma 20 Nossa. minutos ou 25. Foram 40, porque teve 15 minutos ali pro Scarpa. Gente, 10 minutos pra 10 Mas não reclama perguntas não e que no o máximo. homem é bom de resenha. O homem sabe Coitado. explicar, é uma aula. Paciente, tá? É, paciente, sabe falar. Pergunta A, responde A. Pergunta B, responde B. Porque tem uns treinadores que você pergunta X, ele responde W. Aí não dá, ué. Então, muito boa. Quero falar mais do Scarpa depois. Vamos falar, nós vamos falar de Não, você tá perdeu querendo a sua falar chance muito, já. hein? Dá pra falar Você ainda? Dá, esqueceu, dá pra você esqueceu falar. dele. Vamos falar, É. gente. Vocês têm até 10 horas pra falar, mas agora